Olá, seja bem-vindo ao nosso canal Playwork. Meu nome é Fernando Avance. Todos os dias nós transmitimos informações de espiritualidade, física quântica, filosofia, psicologia, conhecimentos necessários para que você busque a felicidade. E desta maneira você consiga construir pela criatividade, colaboração e compaixão um mundo bem melhor. Se você ainda não se inscreveu em nosso canal, vai lá, nos ajude, inscreva no nosso canal. Também, se você gostar desse vídeo, dê o seu like e comente. O tema de hoje é sobre Budi, a sua alma universal, o seu mundo espiritual. Nesta semana, a nossa academia está trabalhando a base centenária do ser humano. São 7 elementos. Nesses 3 primeiros dias, nós iremos trabalhar a base centenária do mundo espiritual, que consiste de Atman, que foi o vídeo anterior. Quem não assistiu, vai lá e assista. Amanhã nós iremos falar sobre Manas e hoje sobre Budi. Budi significa formar, reter conceitos, raciocinar, compreender, entender. É em Budi que você cria todas as suas ideias. E essas ideias serão harmônicas se você tiver 3 conceitos fundamentais equilibrados: a sua moralidade, a sua intuição e a sua consciência. Do contrário, se você não desenvolver esses 3 elementos em Budi, ao invés de você ter acesso a esse campo, você acaba se prendendo aos seus desejos inferiores e aí você cria formas bizarras, pequenas, más e feias. Muito bem, vamos lá. O tema Budi já foi estudado por várias grandes mentes. Vou citar algumas. Jesus Cristo ficou 40 dias no deserto, 40 noites. E depois desse período, ele chegou a um estado de consciência que ele definiu como Reino dos Céus. É importante lembrar que quando ele chegou ao final desse período, ele sofreu a tentação. E depois você vai entender por que ele sofreu essas tentações. Porque ao dominar os desejos inferiores, ele atingiu o reino dos céus, que é uma outra expressão de Budi. Buda também fez isso. 40 dias, 40 noites embaixo de uma árvore. E quando ele atingiu o estado de iluminação, que ele chama de Nirvana, ele se tornou Buda, ou seja, o iluminado, aquele que conseguiu iluminar a sua alma universal. Os filósofos também trabalharam esse tema. Pitágoras, por exemplo, na sua escola, fazia com que seus discípulos ficassem em silêncio para que eles atingissem estados sutis da mente, que é Budi. Platão fala do mundo das causas, do mundo das ideias. A psicanálise também fala de Budi. Jung, por exemplo, fala do inconsciente coletivo. A ciência está descobrindo Budi. Através da física quântica, hoje se fala em campo quântico, que é Budi. E também, através da geometria sagrada, que nós estudamos em nossa academia, você também irá compreender o que é o reino de todas as potencialidades. Uma outra expressão de Budi. Bom, eu vou explicar para você com uma metáfora. A nossa metáfora de hoje é: vamos comparar Budi ao hipermercado. Tem que ser hipermercado, porque como é o reino de todas as potencialidades, não pode ser um supermercado nem um mercadinho. Tem que ser um hipermercado, onde que se tem de tudo. Não tem tudo. Porque o Budi é mais que o hipermercado. Lá tem todas as suas necessidades básicas, todos os seus desejos reais, e lá tem todas as suas potencialidades. Só que diferente do nosso supermercado, do nosso hipermercado físico, lá em Budi, lá
tudo é energia. Quando você entra no hipermercado, lá tem as prateleiras. E geralmente, quem administra o supermercado coloca alguns produtos em destaques, para que quando você passe pelo produto, você fique atento àquele produto e fale assim: nossa, eu preciso disso, e coloca no carrinho. Lá não. Embude é um grande hipermercado de ondas de probabilidades. Lá tem tudo. Só que você só consegue formar os produtos, formar a ideia dos produtos para que você possa colocar no seu carrinho, quando você se autoconhece, porque ao se autoconhecer você sabe quais são suas necessidades básicas, quais são seus desejos reais e qual é a sua potencialidade. E tem mais um detalhe. Bude, quanto mais você tiver coerência, porque a coerência é a sua moeda de troca. Quando você está coerente, quando você está em estado de harmonia com o Bude, mais você consegue ter supridas suas necessidades, os seus desejos. A esse processo nós chamamos de coerência com o campo quântico. Por que coerência com o campo quântico? Porque você está vibrando. E ao vibrar da mesma sintonia daquele grande hipermercado, você pode adquirir mais prosperidade, saúde, felicidade e assim por diante. Ao contrário, se você vai lá sem harmonia, desarmônico, sabe o que vai acontecer? Você vai se sentir perdido. Porque todo aquele hipermercado vai estar escuro para você. Quando você está harmônico, você está iluminado. Então aquilo lá está tudo claro para você. E aí você consegue suprir tudo que você precisa. No contrário, aquilo lá está tudo escuro. E aí o que vai acontecer? Você não vai encontrar nada lá dentro. Todos acessam o Bude. Alguns de formas inconscientes e outros, com o despertar da mente, já conseguem de uma forma consciente. Para você conseguir acessar de forma consciente, você precisa de uma coisa muito importante: vencer os seus desejos inferiores. Quais são os desejos inferiores? São aqueles que são produzidos pelo seu ego. Vou citar alguns. Por exemplo, avareza, luxúria, ira, inveja, preguiça, orgulho. Bom, quem conhece um pouco de dogma sabe que eu falei os 7 pecados capitais. Mas, calma aí. Vamos pensar fora da caixa? Por que não transformar os 7 pecados capitais, aquela palavra pesada, pecado, por que não transformar em algo co-criador? E ao invés de você falar avareza, vamos falar em generosidade. Ao invés de você falar da luxúria, vamos falar dos seus relacionamentos amorosos, seja com você mesmo, com a sua família, com a sociedade, e dessa forma ascender o seu nível. Dessa forma fazer com que a serpente, o fogo da serpente, desperte. Vamos trocar a palavra ira por serenidade? Que tal você usar a sua criatividade, em vez de falar de inveja, você comece a se desapegar e a construir esse mundo bem melhor. E aí você vai perceber que inveja não é necessária. Ah, tem a preguiça. Só que o mundo bem melhor será construído por pessoas que pratiquem a física com atitude. São aquelas pessoas que acionam, têm ação. Troque o orgulho pela humildade. Não é por ser humilhado, não. Humildade não tem nada a ver com humilhação, ao contrário. Humildade é aquelas pessoas
que entram nesse grande hipermercado e têm consciência de quem ela é, da qual é a sua potencialidade e aquilo que ela necessita de fato. Quais são os seus desejos reais? Essa é a verdadeira humildade. Você precisa construir um futuro iluminado usando a sua criatividade para que você seja saudável, seja próspero, seja feliz. E dessa forma, você use o reino de todas as potencialidades de forma harmônica. A palavra campo quântico é um termo que a física quântica introduziu. E é importante aqui eu falar rapidamente, em outro vídeo nós podemos aprofundar um pouco mais sobre física quântica. É lógico que você já deve ter pesquisado sobre isso, mas basicamente, física quântica estuda o mundo subatômico. E nesse mundo, lá dentro do átomo, lá é tudo energia. Lá existem um oceano de ondas eletromagnéticas, que ora é partícula e ora é simplesmente energia. Para ela se tornar partícula, ela precisa que alguém observe a sua existência. E quem é esse observador? A sua mente. Portanto, quando você desperta a mente, você vai nesse campo quântico que está dentro do seu mundo subatômico, dentro de cada átomo do seu corpo. Você, ao despertar da mente, você vai lá e transforma aquele átomo que antes era só energia em partículas. E através de um processo de atração, você começa a atrair para a sua vida aquilo que você necessita e os seus desejos reais. Hermes Trismegisto, lá nas 7 leis herméticas, já falava da física quântica. Ele falava da lei do mentalismo, que o universo é mental, lei da vibração, que tudo está vibrando, lei da causa e efeito. Causa e efeito. Fundamental porque ao você entrar em coerência, você cria uma causa e o efeito é a harmonia. Quando você é incoerente com o campo, a causa é criada também. E o resultado são coisas bizarras que acontecem na sua vida. Portanto, compreender o Budi é o processo de iluminação da sua alma universal, que todos podem atingir. Quando isso acontece, você entra em coerência com seu campo quântico e as formas harmônicas da beleza, da grandeza e da bondade transformam a sua vida. E é quando o seu eu maior assume o controle do seu corpo. Espero que vocês tenham gostado dessa pequena explicação. Vá lá no nosso grupo. Hoje nós iremos publicar um texto com esse tema. E muito obrigado pela sua atenção. Seja magnífico, seja eterno, seja o amor. E assim é.